Bom dia, irmãos e irmãs. Olha, coisa alta, hein? É aqui, né? Aí. Tim, 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 tim. Podemos orar? Ok? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós te bendizemos pela tua graça, que é melhor que a vida. Te bendizemos pela oportunidade de nos reunir aqui para te cultuar, para estudar a tua palavra. O Senhor sabe a situação que esse corpo local tem atravessado, necessitando de um local novo para se reunir. E já sabemos que o Senhor está adiante, cuidando desses detalhes, Pai. Por isso te bendizemos. Por isso te dedicamos a essa escola dominical, o louvor, a pregação, pedindo que o Senhor nos guie, nos ilumine e nos oriente. Em nome de Jesus. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando o EMIO satânico. O EMIO, o modus operandi de Satanás. Como é que Satanás faz as coisas. Eu estou sentindo falta do Isaac. Trocando o quadro. Porque ele é atento, observa, ele está sempre com o olhinho aqui prestando atenção. Não que os irmãos não estejam. Mas E nós vimos a forma como Satanás se aproximou e a forma como Satanás trabalhou com Eva. E agora nós vamos estudar a tentação de Cristo. E nós vamos observar que é a mesma coisa. Ele vai privilegiar os mesmos pontos de ataque, ele vai se aproximar e tentar a Jesus Cristo da mesma forma e nos mesmos pontos em que ele tentou o primeiro casal e que são os pontos que ele normalmente tenta o crente, o nascer de novo em geral. E os textos que nós vamos precisar para entender essa passagem, essa situação que foi Jesus Cristo sendo confrontado, sendo testado, sendo provado por Satanás, se encontra em... Vamos ler os três textos, porque os irmãos sabem, né? Existem 4 evangelhos, sendo que os 3 primeiros são paralelos. Eles são sinópticos. E eles são complementares. Tem informações que, apesar que Mateus, Marcos e Lucas relatam a respeito do mesmo assunto, a tentação de Cristo no deserto, mas um completa o outro em alguns detalhes, conforme nós vamos ver. Então vamos dar uma chegadinha primeiro em Mateus 4. Mateus 4, de 1 a 11. Eu vou ler porque fica mais fácil, grava melhor, os irmãos acompanham. Mateus 4, quem não achou, diga amém. Todo mundo achou, né? Mateus 4, 1 a 11 diz o seguinte: A seguir porque tinha acabado de acontecer o batismo, né? Na sequência do batismo, foi Jesus levado pelo Espírito. Lembra o Espírito que repousou em forma de pomba sobre ele? Agora está levando ele para o deserto. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Viu aí, Carlos Augusto, aqui que a gente estava conversando hoje de manhã? Mas por que a Eva comeu aquela fruta? Por que o homem caiu? Porque Deus quis. Mas por que Jesus vai ser levado para o deserto para passar fome, passar, como diz no deserto, lá no Nordeste, para passar aperreio, né? Mas o Espírito Santo está levando Jesus para o deserto para sofrer, porque Deus quer. Ele é varão de dores. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, a gente fica 40 minutos e já está reclamando, né? 40 dias e 40 noites, teve fome. Não é brincadeira não, né? 40 dias, 40... Vocês sabem que só teve 3 personagens na Bíblia que passou por esse tipo de jejum. Que foi Moisés, Elias e Jesus Cristo. Sendo que Moisés e Elias, porque eles representavam a lei e os profetas. E a lei e os profetas, testemunho de Cristo. Mas esses são detalhes. É porque eu não consigo ler o texto sem fazer comentário. É porque o texto é tão palpitante. Então, a iniciativa sempre é de Satanás, observa. É ele que se dirigiu à mulher. E é ele que vai se dirigir a Cristo. Então, o tentador, aproximando-se,
É ele que sempre chega pertinho de você. Aproximando-se, lhe disse: já que você é filho de Deus mesmo, que é esse que é o sentido do grego. Já, porque nós vamos ver que o batismo, a genealogia e a tentação estão ligados. É um contexto só. Estão ligados pela cláusula, pela partícula filho de Deus. Porque Deus falou assim que Jesus foi batizado: este é meu filho amado, é dele que eu gosto, é esse rapaz aí que faz a minha alegria, em quem me comprazo. É o texto. João Batista falou: aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de desatar a sandália. E o Espírito Santo desceu em forma corpórea sobre ele, revestindo-o de poder. Foi o Pentecostes particular de Jesus Cristo, né? Então, se o testemunho de 2 é verdadeiro, aqui está tendo o testemunho de 3. De João Batista, do Pai e do Espírito Santo. E Satanás está assistindo isso tudo. Aí ele chega ironicamente para Jesus, falando: a voz lá de cima falou, né? Esse é meu filho amado. Então, já que você é o filho de Deus mesmo, é assim que ele se aproxima, é com ironia. Esse que é o tom no grego, né? Já que você é o filho de Deus, o que você está passando fome? Você é filho de Deus, você tem direito. Nós vamos ver isso detalhadamente. Manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Isso aqui nós vamos gastar as 4 semanas estudando. Só para o versículo de hoje, que é o do pão, vamos ver se dá tempo. Aliás, vamos ver se dá tempo de entrar no versículo do pão. Aí o Senhor respondeu, não, ele está tentando, né? Se és filho de Deus, já que você é filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas tuas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Esse é o texto de Mateus 4, de 1 a 11. Vamos lá em Marcos 1. O Marcos, ele é mais sucinto, né? O Marcos era um rapaz assim que gostava de agilidade. Ele gostava da coisa mais prática. Porque Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos já apresenta Jesus como dulos, como escravo, como servo, como orelha seca, como aquele que tem que prestar serviço, como aquele que bate ponto, como aquele que tem que dar conta do recado, como aquele que não pode enrolar. Empregado está enrolando, o chefe já chega e falou: rapaz, trabalhar aí, ué. É o caso aqui de Marcos. Marcos revela Jesus Cristo como orelha seca, como o serviçal, né? Como o peão, aquele que tem que prestar serviço. Então ele não perde muito tempo com coisinhas que não apetecem, que não são do escopo do relato dele. Então ele não apresenta uma narrativa, ele só faz uma alusão à tentação. Está aqui em Marcos 1, 12 e 13, que diz o seguinte: olha como ele é sintético, né? E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Pronto. Isso aí é Marcos. E vamos para Lucas. Mateus, Marcos e Lucas estão relatando o mesmo evento. E nós vamos ver que eles são complementares. Lucas 4, de 1 a 13. Lucas já é o contrário. O Lucas é aquele rapaz que gosta das coisas explicadas nos seus mínimos detalhes. Já viu aquele rapaz da praça? O explicadinho, né? O Lucas é o explicadinho. Tudo dele é: ontem eu encontrei com José. Não, eu falei:
No 15º ano do reinado de Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconides e Lisânidas tetrarca de Abilene, e o sumo sacerdote naquela época era Anás e Caifás, aí eu encontrei com José. O Lucas é assim, ele explica o negócio. É ótimo, porque o Lucas é um livro preciosíssimo, porque ele é detalhista, ele dá a minúcia do negócio. Né? Ele era médico, né? Médico é mais... gosta da coisa explicadinha. Falou, não, você vai tomar 20 gotas, 20, né? 19 nem 21, é 20 gotas de 4 em 4 horas, depois de ter feito um lanche, se não tiver chovendo, e se a mamãe deixar. Né? Ele explica tudo direitinho. Então vamos lá ao texto de Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Você vê os textos, né, como eles são interessantes. Se Jesus em Mateus foi levado ao deserto, em Marcos ele foi levado para o deserto, aqui em Lucas ele já está sendo levado no deserto, através do deserto, guiado pelo Espírito no deserto. Então ele não somente foi levado ao local, ao destino pelo Espírito, como também ele é guiado pelo Espírito lá no deserto. Disse-lhe, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Nós vamos ver que a fome de Jesus Cristo é autoimposta. Deus falou, eu quero que você passe fome, e ele falou, então eu quero passar fome. Que é assim que as coisas funcionam. Eu poderia ter comido gafanhoto, tá pulando um gafanhotinho ali, come ele. O João Batista fazia assim. Achou, opa, tem um montinho de abelha ali, tem um mel ali, come um pouquinho. Mata um coelho, come, mas ele quis passar fome. Porque ele sabia que era da vontade de Deus que ele passasse fome. Disse-lhe então o diabo, já que você é o filho de Deus, que você não manda essas pedras se transformar? Esta pedra se transformar em pão. Observa, lá em Mateus, ele falou, por que você não manda que estas pedras se transformem em pão? E aqui é esta pedra. Aí tem uns bobão aí que vai falar, tá vendo? A Bíblia é tudo errado. É plural ou é singular? Lá em Mateus falou que eram estas pedras, aqui já fala que é essa pedra, tá vendo? Eles são tudo contraditórios, um conta uma história, outro conta outra, depois fica querendo emendar, mas não é isso. Porque nós lemos, ó, o texto de Marcos é sucintinho, é pequenininho, mas ele tem coisas importantes, ele é o único que cita as feras, ele é um que fala o seguinte, que ele esteve 40 dias no deserto sendo tentado. Ou seja, ainda que nós temos o relato só de 3 tentações, a pedra em pão, pular do pináculo e receber as glórias do mundo depois de adorar Satanás, foram 40 dias sendo tentado. A tentação durou 40 dias. E ele não falou apenas uma vez assim, transforma a pedra em pão, não. Ele ficou ali importunando Jesus. Sempre que ele ouviu o estômago de Jesus dar um ronque, ele vinha de novo, porque né, sabe quando você está com fome, fica... não fica, o estômago fica roncando. É óbvio que o estômago de Jesus roncou, ele era humano igual nós. Assim que Satanás ouviu o estômago de Jesus roncar mais uma vez, ele dava aquele toque amigo, bacana, né? Você está morrendo de fome, né? Pensa no brioche, pensa no pão de queijo, pensa no bolo, no pãozinho. Já pensou aquele pãozinho asmo assim, com salaminho, entendeu? Então ele ficava insistindo. Às vezes Jesus estava ali perto de algumas pedras, e ele fala, por que você não transforma estas pedras em pão? Mais uma outra circunstância, no dia seguinte, mais de tarde, são 40 dias passando fome. Por que você não manda esta pedra? Então, foi algo repetido. Nós vamos ver no grego isso tudo, que foi algo contínuo. Ele ficou sendo tentado por 40 dias e passou por várias tentações. Essas 3 são só exemplos, nós vamos ver por quê. Então o diabo disse, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Lembra que lá em Mateus ele citou o versículo completo. Lá, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Os irmãos sabem, Mateus foi escrito por judeu. Marcos foi escrito por povo latino. Lucas foi escrito por público helênico, os gregos, os inteligentes, os pensantes.
E João foi escrito uma epístola católica, universal, para todo mundo. Então Mateus, ele tinha um compromisso com o público dele, era o público judaico, o israelita. O israelita, ele só acredita nas coisas, as coisas para ele tem que ter comprovação, tem que ser carimbada no cartório, tem que ter correspondência na palavra. Eu não sei se os irmãos já foram à sinagoga, o irmão, eu sei que alguns aqui já foram. Normalmente é assim, todo sábado, ontem lá, eles leram a Torá. Eles vêm lá, abrem aquele copo, pega aquele rolão, tum, deita o rolão ali em cima do púlpito, abre, aí o rapaz pega a varinha e vai ler, porque eles têm um plano de ler a Torá, né, Gênesis até Deuteronômio, dentro de um certo tempo. Então todos os sábados eles fazem a leitura de um certo trecho, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números ou Deuteronômio. Existe uma sequência. E o judeu é muito zeloso, e a palavra fala em inúmeros lugares que o Senhor não quer que nada seja acrescentado ou tirado da sua palavra. Então, para não correr o risco de alguém estar lá lendo a palavra, né, a Torá, está lá lendo a Torá, para não correr o risco de que uma letrinha, uma sílaba, uma palavra, um A, um E seja pronunciado errado, porque eles têm muito zelo, em vez de eu falar assim, Êxodo, eu falar Exodo, tem 3, 4, 5, 6, até de 2 a 7 pessoas ao meu lado acompanhando a minha leitura. Isso é lá o judeu lendo a Torá. Se eu falar assim, Exodo, todo mundo, Êxodo, nós lemos. Senhor, perdão aqui, ó, nós lemos certo. Ele que leu errado, mas nós estamos corrigindo. É porque não pode ler nenhuma pronúncia errada. Falar, aí o Senhor falou o Exodo, não, Êxodo, viu, irmão? É Êxodo, viu? Eu quis dizer, eu falo Exodo, mas é Êxodo. Porque eles têm muito zelo. Que ler não é? Já viu que fica vários outros judeus ali ao lado acompanhando. A gente não, ali é que a gente lê sem vírgula, lê sem ponto, né? Que aqui nós estamos na graça, né? Hoje é assim, sempre foi assim, na sinagoga é assim. A leitura da Torá é ali preciosamente. Sim, não, mas pode variar de 2 a 7. Pode ter até 7 ali fungando no seu cangote para ver se você está lendo certo. Você fica até nervoso, né? Então, o Mateus, como ele está escrevendo para o judeu, ele cita todo o versículo. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque tem um porquê. É um porquê judaico. Para o Lucas, para os propósitos de revelar que Jesus Cristo é o homem ideal, verdadeiro e substituto vicário nosso, já está suficiente citar só essa parte do versículo. É só explicando o porquê, está vendo que cada texto tem uma peculiaridade, apesar de falarem do mesmo assunto, porém de maneira paralela e sinóptica. É como entra alguém lá na escola do Isaac, mata 11 meninos e aleja mais um. Igual aconteceu lá no Rio de Janeiro. E o Isaac viu, o Joel viu, o Natan viu, mas cada um vai contar a história de um jeito. Não, entrou um cara lá, ele era mó feião e matou um montão. Vai ter outros que vai chegar assim, não, tinha um rapaz assim, parecia que era problemático, que ele já vai ver da ótica humana. Parecia que ele era problemático, acho que foi até por isso que cada um tem uma ótica, o Espírito Santo deu uma ótica para cada um, tinha um porquê, um propósito para cada livro ter sido escrito, então cada um tem o seu porquê e escolheu elementos que lhe eram necessários para que ele cumprisse o seu propósito de escrever a respeito daquele assunto, naquele direcionamento. Mas os textos não se contradizem. Se você encontrar uma aparente contradição entre textos que falam da mesma coisa na Bíblia, continua acreditando no Senhor, porque é uma questão de harmonização. Mas o Senhor Jesus lhe respondeu, verso 4, está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, já que você é o filho de Deus mesmo, por que você não se atira daqui para baixo? Porque está escrito,
Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas foram as tentações de toda a sorte, lembra? Várias, de toda a sorte. E apartou-se o diabo, aí ele coloca uma cláusula que já não tem lá em Mateus. Porque em Mateus diz o seguinte, lá Mateus 4,11, com isso o deixou o diabo. Mateus 4,11, o deixou o diabo. Já aqui em Lucas fala o seguinte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Ou seja, ele acrescenta a cláusula que o diabo, quando ele te deixa quieto, deixa quieto porque ele vai esperar uma ocasião melhor. Lembra que a gente fez aquele exemplo, Elaine? Por que eu vou atacar a Elaine hoje que ela está feliz e saltitante? Eu vou atacar no dia que quebrar o melhor prato dela e ainda não passar a novela. Aí ela vai estar chateada. Não, esse é um exemplo que funciona muito para as mulheres, né? Aí ela vai estar chateada, aí a coisa cola. Então, o relato da tentação de Jesus Cristo aparece nesses 3 evangelhos, cada um tem o seu porquê. Mateus está apresentando Jesus como o Messias de Israel, né? E nós vamos ver que a tentação, ele é um ISO. Conhece o ISO? Aquela certificação. São órgãos de alta credibilidade e competência que certificam empresas. É ISO 9000, ISO 9001, é um ISO para cada tipo de área, né, de atuação. Mas quando você bate assim, quando você entra num site, e lá no cantinho, assim, em vez de ter um HTTP, tem um HTTPS escrito em verdinho, é sinal que aquele é um site seguro. Tem gente que está colocando o nome dele para garantir que você pode entrar ali que não tem problema nenhum. Já viu? Você sabe que os sites seguros tem lá no cantinho o HTTPS em verdinho, ou seja, estou tranquilo, posso confiar, esse produto é bom. Né? Você compra um isqueiro do Paraguai, ele explode na sua cara. Eu já vi isso acontecer. Não comigo, foi com o ex-namorado da Raquel. Já quando você compra um isqueiro que seguiu todas as normas de qualidade, aí vem o carimbo do Inmetro. Esse aqui eu garanto, esse não vai explodir, esse aqui vai funcionar até o finzinho. Beleza. Existe uma garantia. Antigamente, quando um irmão, até pouco tempo isso se praticava ainda, um irmão saiu de uma igreja, ele saiu lá de Troade, ele ia para Jerusalém, aí ele levava uma carta escrita pelo pastor lá, falou, não, pode receber esse irmão aí, que ele é irmão mesmo, eu estou garantindo, certificando, é o sinete. Né? Então, o que Jesus Cristo vai receber após ser bem sucedido diante das tentações aqui no deserto, vai ser um ISO, um carimbo de Deus, uma certificação, uma autenticação comprovando a sua qualificação, que ele é apto para fazer aquilo para o qual ele está se propondo. E para Israel, ele está se apresentando como Messias. Lembra que eu já citei que o contexto da tentação está ligado ao contexto do batismo e ao contexto da genealogia, porque tudo é uma comprovação só. Porque para adiantar um pouquinho para os irmãos, quando alguém é batizado, o batismo é uma identificação pública. É uma identificação pública. Né? Quando uma pessoa é batizada, ela está se identificando, não é, Jordan? Publicamente com Jesus Cristo. Ele está diante dos anjos, dos homens, dos demônios, falando assim, eu vou tomar um caldo do pastor aqui agora, e isso significa que eu me identifico com Jesus Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Eu e Jesus somos um, ó, eu estou vestindo a camisa JC, eu agora me identifico com ele. Né? Isso é a mesma coisa, às vezes eu estou almoçando lá onde eu almoço, lá na Rádio Gabarha, lá com o Barão, e lá tem uma televisão, fica ali, o pessoal está almoçando e assistindo. Normalmente, na hora de almoço, está passando assim, né? Ontem o Galo não marcou o gol, o América tropeçou de novo, o Cruzeiro empatou, é aquele nhanhanhê de futebol, eu não detesto. Mas tô ali, né? Deixa a televisão falando ali. Tem gente que fica...
Nem come. Eu tô nem eles estão lá. E às vezes você tá ali almoçando tal, e tá assim. Chega assim um exemplo, né? Porque eu não entendo muito. Ali chega o Ronaldinho gorducho, vestindo a camisa do Corinthians, aquele monte. Já viu? Aquele cara, cara de besta. Chega, veste a camisa. Ajeitando, que um monte de gente fotografando. O que ele está fazendo? Ele tá, é algo correspondente ao batismo. Ele está se identificando. Aquele rapaz que antes era do Flamengo, agora está ali vestindo a camisa do Corinthians. Ele está publicamente se identificando com o time do Corinthians. Ele está como que dizendo assim, eu e o Corinthians somos um só. É com ele que eu me identifico. Então, quando alguém se batiza, ele está meio que dizendo assim, estou vestindo essa camisa, eu agora sou desse time. E Jesus tinha acabado de praticar um ato público de identificação. O João até falou assim, mas não precisa não, você é Deus, então deixa. Vão cumprir, né, as obrigações, ainda que não precisa, porque é assim que o crente faz. Né? Então, após fazer um ato público de identificação, né, foi lá, recebeu o batismo de arrependimento de pecados que ele nem tinha cometido, mas estava se identificando com o homem. Ele estava se identificando com o homem. O homem carece de ser batizado de arrependimento. Eu, como substituto do homem, também o faço. Né? Então ele se identificou com o homem, mas aí uma voz falou do céu. A dengue informa. Jesus Cristo é o cara, é ele que traz a minha alegria. É esse rapaz que vai marcar os gols que me alegram. É algo desse tipo. Porque uma voz falou do céu assim, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Está lá em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, todos relatam o batismo. Olha lá, logo depois do batismo tem a tentação. Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, a dengue informa. Este é o meu filho amado. Ou seja, Jesus acabou de vestir a camisa de filho de Deus. Agora você aguenta. Vestiu a camisa. Quando um jogador é contratado, o que você faz? Você tem que checar a documentação dele. Porque não tem até a gíria, né? Às vezes o rapaz tem 17 anos, mas está jogando como se tivesse 18. Não tem esses negócios? Aí o Luxemburgo que o diga, né? Então, tem essas coisas. Então você tem que checar a documentação do rapaz para ver se ele tem idade para ser jogador, para ser sacerdote, profeta e rei, tinha que ter pelo menos 30 anos. Lucas mostra que a documentação dele está em dia. O Mateus mostra que ele está qualificado para ser Messias, porque ele é descendente de Davi. Aí o judeu falou, então vamos pega a certidão do nascimento, pega o CPF de Jesus. Filho da Maria, filho do José. Ele é filho do Davi, ele pode ser rei, né? Ele é filho do Abraão também, ele pode herdar as bênçãos do Abraão. Ele pode ser substituto do homem, e o Lucas apresenta a documentação também, não, tá aqui, ó, os documentos dele tá tudo em dia. Ele é filho de José, João, Maria, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, Adão. Ele é filho até de Deus, que fala aqui na documentação dele que está em Lucas. É a genealogia de Jesus aqui de Lucas. Eu tinha um marcador aqui, cadê meu marcador? Sim. O gnosticismo. É a questão da filiação, né? Eles brigam com isso. Não, aqui não é reconhecimento público. Ele não é fé, e ele não é o Deus Filho, né? Ele não é um filho de Deus, como qualquer um outro não é um filho de Deus. Então ele não heresia, esse nada, ele começou lá, logo depois, quando Pedro foi embriagado com aquele homem que queria comprar a unção do Espírito Santo
Simão, que também chama de Elimas, né? É. Tem muito Elimas hoje em dia. Sutilezas. Exatamente. Mas Jesus é o Filho eterno de Deus. Tanto é prova disso que é aquele versículo que a gente usava lá para deixar o judeu doidão, né? O Clésio que descobriu esse versículo. Porque tinha uma época que nós evangelizávamos os judeus, ia na loja dos judeus, nas bancas de revista deles, e eles falavam assim, poxa, mas Deus não tem filho não, senhor. Pois é, Provérbios 30, versículo 4, e. Diga-me o nome do teu filho, se é que o sabes. Aí você mostra essa passagem lá para o judeu no Velho Testamento, e ele, tinha esse versículo aí? Né? Exatamente. Aí eles falam, tinha esse versículo aí? Então, Jesus acabou de vestir a camisa, né? Filho de Deus. Checou-se a documentação dele, a genealogia. Não tá em dia. Os impostos. Está com carnê rigorosamente pago em dia, Silvio. Ou seja, tem direito ao prêmio. Né? Ele está em dia com a documentação dele. Então agora, entrar em campo, mostrar serviço. Não é só de fotografia e camisa nova que nunca foi usada que vive um jogador, chuteira, cor de limão. Né? Agora é hora de mostrar o jogo. Então ele foi levado pelo Espírito Santo para o campo de futebol para mostrar jogo. Vamos bater bola. Vamos ver se você realmente se certifica, se você recebe o seu ISO, se Deus, o Pai, carimba você apto para ser Messias. Porque a documentação dele como filho de Abraão está em dia e ele resistiu à tentação, assim como Israel não resistiu no deserto. Nós vamos ver isso detalhadamente. Lucas mostra, porque Mateus mostra Jesus como Filho de Deus e como Messias. Então ele tem que se mostrar qualificado como Filho de Deus e como Messias de Israel. E essa provação que nós vamos estudar, a palavra peirazo no grego, existem dois tipos de peirazoação, né, de tentação. Existe aquela tentação satânica que te induz ao pecado, e existe a tentação divina de Deus, que na realidade Deus a ninguém tenta, que é o outro sentido de peirazo. Que peirazo, quando ele aparece tanto em contextos onde é Deus peirazando, como é Satanás peirazando. Entendeu? E quando Satanás peiraza, ele te tenta, ele está querendo que você peque. E quando Deus te peiraza, ou seja, quando ele não te tenta, mas ele te prova, ele te testa, ele está querendo te promover. Eu até escrevi uma frase aqui, é a promoção pela provação. É assim que funciona com Deus. Então Jesus tem que se mostrar qualificado para ser Messias e para se provar Filho de Deus. Lucas apresenta Jesus Cristo como o homem ideal, o homem perfeito, o segundo Adão, o homem substituto, aquele que nos substitui, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uma troca bem desvantajosa para Jesus, né? Pega o título do Isaac, pica-fumo, pecador. Agora Jesus é o pica-fumo pecador. Pega o título de Jesus, justo, santo, e coloca nele. O Isaac é justo e santo e o outro é o pica-fumo que vai receber a condenação dos pecados. É uma troca. Ele voluntariamente assumiu isso. Humanamente falando, é o maior prejuízo. Então Lucas apresenta Jesus como esse homem que veio te substituir. Então a certificação, nós vamos ver isso, a tentação, o peirazo, né, a tentação do deserto vai ser a qualificação, vai ser o ISO. Vai ser uma forma de Jesus se mostrar competente. Ele vai sobreviver vitoriosamente às tentações, assim como Israel não conseguiu vencer no deserto, assim como Adão e Eva não conseguiram vencer
a tentação, suportar a tentação lá no jardim. E olha que Adão e Eva foram tentados numa situação ideal. Eles fracassaram num jardim, cercado de fruta. Os bichos todos dóceis, todos mansinhos, tranquilos. A Eva, assim, às vezes sujava a mão, ia lá na juba do leão e limpava. Era o pano de prato dela, era a juba do leão. Você vê, a coisa, circunstâncias ideais. Jesus está passando pela mesma tentação que Eva. Nós vamos ver. Ele vai ser tentado na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Nós vamos ver isso. Porque é o tripé da tentação é esse. Nós vamos ver. Adão e Eva foram tentados lá no jardim fresquinho, debaixo da sombra, com a água fresca correndo, assim, as frutas, os bichinhos, tudo manso. Jesus foi tentado no deserto, 42 graus na cabeça, ficando tonto, suando, estômago roncando, passando fome, com alguém ainda do lado. Por que você não come? E cercado de feras. Porque nós lembra aquele pequeno texto de Marcos? Dá até para ler o texto todo, né? E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras. Então, se a tentação de Adão e Eva foi num lugar ideal, o de Jesus foi num lugar totalmente adverso. Foi numa situação adversa. Então, vamos só terminar a contextualização gramático-histórica antes da gente entrar no texto propriamente dito, né? Que é o versículo... Não, porque a gente tem que recriar o contexto histórico, que é o que nós estamos fazendo, e gramático, nós estamos falando aqui da circunstância em que a coisa aconteceu, contexto do batismo, genealogia, apresentação, e estamos falando da questão do peirazo, que é assim que se estuda a Bíblia. É recriando o contexto gramático histórico. Você não traz o João Batista para tomar Coca-Cola com você, você vai lá comer gafanhoto e mel com ele. Você tem que ir lá suar com ele. Você tem que ir lá naquela época que não tinha Rexona, que você fedia, que você suava, que você não tinha papel higiênico. Era uma situação diferente, era uma situação difícil. E eles obedeciam Deus do mesmo jeito. Mas a palavra fala, nós vamos ver que provações, peirazoações, tentações iguais às que qualquer um passa com todo mundo o tempo todo, em todo lugar. Isso não é privilégio de ninguém. Marcos já ele foi sucinto com relação à tentação, porque não era do escopo dele. E João nem cita a tentação. Por quê? Porque João apresenta Jesus Cristo como Deus. E nós sabemos, de acordo com Tiago 1,13, que Deus de ninguém é tentado e nem pode ser tentado. E a ninguém tenta. Né? Tentar Deus é como querer colar durex no chapisco, né? Cheio de areia, não cola, não fica, com ele não funciona. Tentar Deus não rola, né? Então, Jesus ele está sendo tentado para obter aquela vitória substitutiva, aonde Adão falhou, lá no Éden, e aonde Israel falhou, lá no deserto. Né? Israel era ridículo, né? Ah, você me dá o que eu quero, senão eu vou voltar para o Egito. Fazia birrinha ainda, né? Israel no deserto fazia birrinha. Você me dá o que eu quero, eu vou voltar para o Egito. É igual aquele filho, você faz ou eu me mato. Deixar o pai em xeque. Então, o que os três evangelhos têm em comum, estão fechando, é que o relato da tentação está associado, os irmãos só precisam fixar essas duas coisas. O relato da tentação está associado ao credenciamento genealógico e ao batismo. Credenciamento genealógico e ao batismo. E segundo, Jesus vai obter vitória aonde o primeiro casal, Adão e Eva, e aonde Israel falharam. E entender que obedecer é melhor do que sacrificar. Só para colocar de uma forma samuélica, né? Foi Samuel que falou isso? Foi quando o Saul voltou, né? Então, só resumindo, nós vamos observar que a tentação de Jesus Cristo por parte de Satanás vai ser um esforço para jogar a humanidade de Cristo contra a sua divindade. É aquela velha tática satânica de dividir para conquistar. Né?
É muita gente, divide em 2 grupos, abate um grupo, abate o outro, que você consegue a vitória. Então, na semana que vem, nós vamos entrar no texto propriamente dito, né, aquele nosso estilo, palavra por palavra, para nós entendermos o emió. Não é minhoca não, viu, Natan? É o emió. O modus operandi de Satanás, o jeito que ele faz as coisas. Amém? O pastor pode orar por nós, por favor? Senhor do Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelo Capitão Milton, e obrigado, Pai, pela a sua palavra, que é vida e eficaz, e nós temos a liberdade de poder juntos nessa manhã, abri-la e poder ser ensinados por Ti, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor fará, isso agora o culto, o louvor, os estudos que você, o especial da cidade, continua falando conosco. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. E que nós não estejamos aqui domingo que vem. Ou pelo arrebatamento, pela mudança.